Olá, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se não tiver, eu tenho a certeza que vai ficar. Porque é um Deus que te ama e que te escolheu para vencer. Você é um projeto de Deus. Você que está acompanhando esse áudio, essa live, esta oração neste momento, você não caiu aqui de paraquedas, não. Você não é obra do acaso. Você é um projeto perfeito de Deus. E Deus te fez para dar certo. Mas para isso é necessário que você faça a sua parte. E a nossa parte é crer, é acreditar. A nossa parte é confiar, é esperar. A nossa parte é, como ele diz para o profeta Ezequiel, diante daquela visão de um vale de ossos secos, você crê que esses ossos podem reviver? Essa foi a pergunta que Deus fez para o profeta. E Deus então disse para ele: profetiza. Ou seja, a nossa parte é profetizar. A nossa parte é orar, é acreditar. E a parte de Deus é fazer o extraordinário. É fazer aquilo que o homem não pode fazer. É trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, a parte de Deus é fazer o milagre, as maravilhas que só Ele pode fazer. É abrir as portas. É mudar a nossa história. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que eu estou aqui para trazer a mensagem, a palavra de Deus ao teu coração. Mas antes eu quero convidar a você a se inscrever nesse canal. Você que ainda não é inscrito, faça parte dessa família. Se inscreva aí agora. Deixa teu like aí. Ative os sininhos das notificações. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem, de deixar o seu joinha e de fazer os seus comentários. Dito isso, presta bem atenção no que Deus irá falar conosco. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo, olha só, 16, diz assim, ó: regozijai-vos sempre. Esta é a palavra de Deus, esta é a orientação de Deus para seu povo. Esse é o desejo de Deus para os teus filhos. Você sabe que é natural você lidar com as pessoas e mediante as circunstâncias, mediante os seus labores, as suas lutas, é natural você ver pessoas reclamando, murmurando, se maldizendo, dizendo que a vida dela é um fracasso, que ela vai desistir, que para ela não tem mais jeito. Isso é natural para o mundo. Mas Deus nos dá a palavra e Ele diz que eu e você devemos nos regozijarmos sempre, ou seja, nos alegrarmos. E isso não é fácil, claro que não. É por isso que ele diz: o meu justo viverá pela fé. E para alguém se alegrar em um mundo de luta, de guerra, como o que nós vivemos, e para alguém se alegrar diante das circunstâncias, das turbulências, dos desertos da vida que passamos, somente por meio da fé. E há momentos que o nosso corpo ele sente, há momentos que o nosso homem exterior ele sente o cansaço, a fadiga, ele sente o peso das lutas. Há momentos que o nosso corpo, a nossa carne, o nosso exterior,
ele sente a angústia, a aflição, a dor. E Deus sabe disso. Mas o que Deus está dizendo que devemos nos regozijar sempre é que o tempo todo tenhamos que ter um espírito vivificado, um espírito alimentado pela palavra de Deus, um espírito suprido pelos recursos de Deus que Ele envia constantemente para a nossa vida, mediante a nossa comunhão para com Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai dizer: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Ou seja, ainda que em algum momento estejamos feridos no nosso homem exterior, mas nós precisamos renovar o nosso homem interior dia após dia, por meio da nossa fé, porque as lutas podem nos ferir, nos machucar. Às vezes o soldado, ele é ferido na guerra, mas isso não quer dizer que ele perdeu a batalha, não. Às vezes, talvez agora nesse momento você está ferido, sentimentalmente falando, ferido no seu corpo por causa de uma enfermidade, ferido por causa de um problema financeiro, mas isso não quer dizer que você perdeu a batalha, perdeu a guerra, não. Talvez você está sentindo essa angústia, essa tristeza no seu corpo, mas a palavra está dizendo que você precisa renovar o teu homem interior, renovar a tua comunhão, a tua fé, porque é isso que vai te manter de pé. É o homem interior está unido com o Espírito de Deus o tempo todo. E aqui ele vai dizer assim, orai sem cessar. Veja só, esse é o plano de Deus para nós, essa é uma ordem de Deus para nós, que devemos ter uma vida de oração contínua, diária, orai sem cessar. Então, diante dessa palavra, eu sou obrigado a analisar a minha vida, examinar a minha vida, a minha conduta diante de Deus, e observar se eu não estou em falta com Deus na minha vida de oração. É isso que Deus está dizendo para você. Se examina, veja se você permanece na fé, veja se você não está em falta para com Deus na sua vida de oração, porque aqui está dizendo orai sem cessar. Ou seja, eu e você só vamos prevalecer, só vamos vencer as lutas se tivermos, meus irmãos, uma vida de oração. O segredo da vitória de um crente, o segredo da vitória de Daniel, era a vida de oração contínua. O segredo da vitória de Davi era uma vida de oração contínua. A palavra diz que quando Pedro esteve dentro do cárcere, dentro da prisão, e que Deus enviou o anjo para libertá-lo, isso se deu graças à oração da igreja. A igreja daquela época estava em uma vida contínua de oração. E por causa dessas orações que a igreja estava fazendo em favor de Pedro, Deus enviou o anjo para libertá-lo das garras da morte, pois ele estava para ser morto. Então eu e você vamos vencer, mas não é murmurando, não é de braços encruzados, não. Nós vamos vencer mediante a nossa vida contínua de oração. Então, ponha em dia a sua vida de oração, se conserte para com Deus mediante a sua vida de oração. Viva uma vida
saudável de oração. Mantenha comunhão com Deus por meio da tua oração. E é isso que vai fazer você prevalecer. E é isso que vai fazer você dar a volta por cima. E é isso que vai colocar você de volta no jogo. E é isso que vai fazer você ver esse vale de ossos secos se revivendo e se tornando um grande exército. Ou seja, você vai ver o impossível, o improvável acontecer na sua vida. E aqui Deus diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus, que nós venhamos em tudo dar graça, ou seja, reconhecermos que Deus está no controle da nossa vida, reconhecermos que não só a porta aberta, mas também quando se fecha algo na nossa vida, Deus está no controle, Deus está cuidando de nós, Deus está preparando o melhor para a nossa vida. E aqui ele vai dizer assim, ó: não apagueis o espírito, não permita que o fogo, a chama do espírito venha se apagar na sua vida. Mantenha o fogo aceso, mediante a sua vida de oração, mediante a sua comunhão, mediante a sua fé. Coloca lenha na fogueira, através da comunhão com o Espírito Santo, através da meditação da palavra, através do jejum, através da adoração. Aviva-se, volta a ter uma vida fervorosa na presença de Deus. Não deixe apagar o Espírito Santo na sua vida. Não perca o brilho de Deus. Não perca a sua comunhão com o Espírito Santo. Pois aqui vai dizer: não desprezeis a profecia, não despreze as profecias, que é a palavra de Deus. Não rejeite a palavra que Deus tem falado com você. Não vire as costas para a palavra de Deus, para o ensinamento de Deus. Se apegue a esta profecia, se apegue a esta palavra, se alimente. Tenha uma vida de oração. Volte a acender o fogo do Espírito Santo na sua vida, e você vai prevalecer, porque Deus está contigo. Toma posse dessa palavra. Receba essa palavra no teu coraçãozinho, porque Deus te escolheu. Você é um projeto perfeito de Deus. Eu declaro a vitória de Deus na sua vida. Eu declaro o milagre. Pai, dê vitória a esse povo, Pai. Abre portas. Venha reacender a chama do teu Espírito na vida deste povo, Pai, em nossas vidas. Que tenhamos uma vida contínua de oração para a glória do seu nome, Pai. E que em tudo venhamos te dar graças. Eu declaro vitória sobre esse povo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Deixa seu like, faça seus comentários e se inscreva nesse canal, você que ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a vida de todos. Fica todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser permitir. Tchau.